Boa noite a todos. É um prazer de estar com vocês hoje à noite. Eu peço que abrem as suas Bíblias em Lucas 22. Enquanto estão abrindo, eu queria só comentar de um livro que estará aí na biblioteca. O nome é Livres de Mim, Como se Libertar do Egocentrismo, por Sharon Miller. Sharon Miller era filha de pastor e foi imposta a ela vestir o manto de ser boa menina. Não necessariamente convertida, mas ser boa menina. E ela tomou a sua identidade nisso. Essa identidade, ela mais tarde descobriu que era um pouquinho mais fundo. Ela queria ser aceito. Isso era o Deus dela, aceitação social. Então, ela escreveu esse livro, direcionado às mulheres principalmente, para estudo particular, devocional se quiser, ou grupos de mulheres. Mas eu vou te dar o spoiler. A nossa identidade está em Jesus Cristo. E somente nele. E isso é o tema de hoje à noite, em Lucas 22. Eu gostaria de falar um pouco sobre Jesus Cristo, profeta, sacerdote e rei. Se Deus quiser, se Ele nos dar a vida, se a volta do Senhor tardar, semana que vem estaremos celebrando o aniversário desta igreja. Quando essa igreja começou, a minha esposa nem tinha nascido e eu já tinha 65 anos. Mas o assunto, nós vamos, se Deus quiser, ter o pastor Messias pregando sobre o pacto no sangue de Jesus Cristo. Depois Tiago estará pregando sobre o pacto renovado. E domingo de manhã, se Deus quiser, estarei estudando com vocês o pacto batista, ponto por ponto, e procurando entender melhor sobre esse pacto batista. Eu procurei o primeiro pacto batista e eu achei. Vocês lembram quando nós estudamos a segunda confissão de Londres, batista de Londres, de 1689? Tinha dois pastores puritanos batistas responsáveis para redigir esse documento como editores. Um era chamado Benjamin Keach e o outro era William Collins. Terminado esse trabalho, Benjamin Keach voltou para sua igreja em Horsley Down. O nome da cidade é literalmente cavalo que deita, Horsley Down, em Southwark. E ele produziu mais dois documentos importantes. A primeira era um resumo da confissão com aplicação prática. Ele lançou no mesmo ano, 1689, e foi bem recebido por todas as igrejas batistas. A igreja de Spurgeon adotou sem editar nada, tá? E o nosso pacto de membros, 336 anos depois, é uma edição adaptada daquele primeiro. Então, muita coisa não mudou. E a segunda coisa que ele fez, 7 anos depois desse pacto, ele lançou o Catecismo Cristão, pelo Benjamin Keach. E isso também foi usado. Mas eu queria ler com vocês, eu até coloquei aqui atrás para vocês poderem acompanhar o primeiro parágrafo deste pacto solene de 1689. Assim diz: e nós, solenemente, na presença de Deus e uns dos outros, reconhecendo nossa própria indignidade, nos entregamos ao Senhor como igreja, segundo a Constituição Apostólica, para que Ele seja nosso Deus e nós sejamos seu povo através da aliança eterna, da sua livre graça, na qual finalmente esperamos ser aceitos por Ele por meio de seu bendito Filho, Jesus Cristo, a quem tomamos como nosso sumo sacerdote para nos justificar e santificar, e nosso profeta para nos ensinar.
e para nos submetermos a Ele como nosso legislador e Rei dos santos, e para nos conformarmos a todas as suas santas leis e ordenanças. Em resumo, Ele estabelece que por Cristo ser profeta, sacerdote e rei, nós podemos ser alguma coisa. Por Cristo nos ensinar como profeta, nos santificar e ser o mediador como sacerdote, e reger o mundo como rei, nós, em resposta ao que Cristo é e que Cristo fez, devemos ser e fazer certas coisas. Isso é em um parágrafo, porque Jesus Cristo é sumo sacerdote. Nós, como foi lido hoje à noite em 1 Pedro, podemos ser sacerdotes, um povo de sacerdócio real. Não o sumo sacerdote. Jesus é incomparável. Ele é suficiente. Mas nós devemos refletir o sacerdócio dele, levando a mensagem da reconciliação ao mundo, intercedendo pelos nossos familiares e direcionando eles à pessoa de Jesus Cristo, que pode santificar eles. Por Cristo ser profeta, por Ele nos ensinar, então nós podemos sair como porta-vozes, profetas de Deus, declarando a palavra escrita de Deus, apontando para a palavra encarnada em Jesus Cristo. Vocês estão vendo o que Ele é e que Ele fez, nos capacita a ser e fazer certas coisas. E por Ele ser Rei dos Reis, nós podemos sair e declarar as suas santas leis, e ser uma submissão, um exemplo de submissão a Ele, e um dia reinar com Ele eternamente. Então, de novo, esse é um conceito importante, não somente para hoje à noite, mas para domingo que vem. Por Cristo ser alguma coisa, 3 coisas, nós podemos ser 3 coisas. Mas Cristo, ao ser sacerdote, profeta e rei, estava restaurando alguma coisa que foi danificado na queda. Cristo não veio e falou: olha, eu vou fazer alguma coisa nova aqui. Não. Adão foi criado profeta, sacerdote e rei. Olha comigo, por favor, em Gênesis 2:15. Cristo é o segundo Adão, ele é o Adão perfeito. E o primeiro Adão, que nós encontramos em Gênesis 2, versículo 15 e 16, olha o que diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso é a criação do homem. E Deus fala a ele: você vai prestar um serviço sacerdotal. Aquela palavra, cultivar e guardar, é aplicado a mesma expressão, traduzido da mesma maneira, aos sacerdotes levitas, em Números capítulo 3, Números capítulo 4, Malaquias capítulo 2. Cultivar e guardar. A sua responsabilidade sacerdotal, diz Deus, é proteger. A sua função essencial é preservar fielmente as palavras que Deus proferiu, ensinar elas e proteger o santuário de Deus, usando essa frase aqui: cultivar e guardar. Aí você fala: mas onde é que ele tinha essa obra profética? Olha em versículo 16, diz: e o Senhor lhe deu esta ordem: Eva
nem fora criado a esse momento. Deus deu a ele e falou: olha, você precisa repassar as minhas ordens ao meu povo, como profeta. Sempre que o povo de Deus estava em rebelião, ou estava perdido, ou distraído, ou confuso, Deus levantava um profeta que começava a sua mensagem falando: assim diz o Senhor. A única responsabilidade de Adão era falar para sua esposa: assim diz o Senhor. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Homem criado sacerdote, homem criado profeta. Onde que ele foi criado? Rei. Olha em 1 Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, guarda isso na sua memória, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Homem criado regente da criação de Deus. Profeta, sacerdote, rei. Por criação, por ser criado na imagem de Deus, o homem foi encarregado de ter essas qualidades para cumprir esse papel. O que aconteceu? Gênesis 3. Deus, ele não deu as cordas para Abraão e fala: pronto, você resolve. Faz aí o seu trabalho. Executa o ofício de profeta, sacerdote e rei sozinho, enquanto eu, já que não estou feliz, vou criar um time de futebol maravilhoso chamado Palmeiras. Não. O homem só podia cumprir esse ofício triplo dependendo fielmente e perfeitamente do seu Deus Criador. Era a única maneira que o homem poderia cumprir a sua função de profeta, sacerdote e rei. Mas, em Gênesis 2:18, antes de chegar em Gênesis 3, o homem faz alguma outra coisa. Versículo 18 de capítulo 2. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa tradução, auxiliadora que lhe seja idônea. Acha 20 traduções diferentes, vai ter 20 maneiras de traduzir isso. Porque a palavra no original é uma só, e que quer dizer igual ou oposto. Vocês sabem quando uma parede de uma casa está enfraquecendo, prestes a cair, e você coloca algum tipo de apoio que é igual, mas contra, para segurar. Isso é o significado dessa palavra no original. Ou quando você está montando uma quebra-cabeça, você vai colocar uma peça que supre o que as outras faltam ao redor. É igual, contra. Então Deus fala: este homem precisa de alguém que seja igual, mas contra, para preservar fielmente a palavra de Deus no lar, para ensinar a palavra de Deus no lar, para proteger a família de Deus no lar. O homem precisa depender inteiramente de Deus e também depender inteiramente da esposa que Deus criou para ajudar ele a ser profeta, sacerdote e rei. Deus está dizendo: eu tenho alguma coisa tão difícil que o homem não consegue fazer sozinho. Eu tenho alguma coisa tão difícil que mesmo homem e mulher, sendo uma só carne, não conseguem fazer sozinhos. E eles precisam constantemente e perfeitamente depender de mim. O que aconteceu? Gênesis 3, versículo 1 a 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher:
É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Agora pula para versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido com ela, algumas Bíblias trazem isso, e ele comeu. O que aconteceu foi o seguinte: Adão recebeu de Deus uma ordem, e como profeta ele deveria transmitir para Eva. E ele pisou na bola. Em nenhum lugar Deus diz que essa árvore se encontra no meio do jardim. Em nenhum lugar Deus proíbe tocar na fruta. Mas quando ela está falando para o serpente, e ela fala: nós não podemos da árvore que está no meio do jardim, nem tocareis. Com o profeta, não deu conta. Mas olha no versículo 6, no finalzinho. Algumas Bíblias vão trazer a tradução da seguinte forma: tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido com ela. E outros vão falar: e deu também ao marido, e ele comeu com ela. No original, dá a entender que Adão estava presente desde versículo 1. Que Adão estava presente, vendo a cobra falar com sua esposa responder, ele estava presente. Cadê o sacerdote para defender o santuário de Deus? Cadê o sacerdote para ser fiel a Deus? O sacerdote estava aí ao lado, omisso. E todos nós falamos: eu não teria feito isso. Mas não é que nós fazemos, irmãos, de não ensinar às nossas famílias a palavra de Deus fielmente. Somos cria de Adão, presentes, mas omissos. E Adão, o rei, que deveria ter todo domínio sobre essas criaturas, estava aí deixando as coisas levar. De certa forma, parece que eles caíram antes da fruta. E o que acontece, então, depois da queda? Essa imagem de Deus no homem é danificado, é distorcido e pervertido. O homem continua sendo criado com o propósito de ser profeta, sacerdote e rei. Mas ao invés de declarar as palavras de Deus, ele declara as palavras do seu próprio pai, Satanás. Ele é um profeta falso desde a nascença. Ele continua sendo sacerdote, mas ao invés de guardar e proteger, ele fala para todo mundo: vocês precisam fazer isso, e isso, e isso, e esconde a sua própria hipocrisia, não cumprindo o que ele manda dos outros. E rei, sim, o homem continua rei, mas ele não quer dominar as criaturas que existem nessa terra. Ele quer dominar outros homens e mulheres, ele quer que eles adoram ele como o rei dos reis, se não é um Deus. O que o homem precisa então é justamente o segundo Adão, o Adão perfeito, Cristo Jesus, o profeta suficiente, o sacerdote suficiente, o rei suficiente, que pode restaurar o que foi perdido na queda. Eu gostaria de olhar com vocês hoje à noite 3 coisas. Em Lucas 22, versículos 31 a versículo 32, que diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo.
Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Nós podemos abordar esse assunto teologicamente, mas eu prefiro vir para esse versículo, onde nós vemos a nossa suficiência de Cristo, como a suficiência de Cristo como nosso profeta, em versículo 31. Ele fala a verdade, Satanás quer te reclamar. Mas também gostaria de contemplar que a suficiência de Cristo como nosso sacerdote, em versículo 32a. Eu, porém, roguei por ti, que a tua fé não desfaleça. E depois, eu gostaria de contemplar, por último, Cristo é suficiente como nosso rei, versículo 32b, que diz, tu, pois, quando te converteres, fortaleces os teus irmãos. Hoje à noite, com a ajuda de Deus, eu gostaria de convencer vocês, salvos ou não salvos, que a sua única esperança de cumprir o seu papel para o qual você foi criado é através de Jesus Cristo. Isso é o nosso foco. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar perante a sua palavra, de estar, Senhor, perante Jesus Cristo. Sabemos que Ele, o grande sumo sacerdote, o perfeito profeta, exaltado rei, está entre as suas igrejas. Senhor Deus, nos dê capacidade para entender Ele como a sua palavra mostra, para falar dele, Senhor, com as palavras que nós temos. E, Senhor Deus, nos dá corações para amar e servir Jesus Cristo. Amém. Vocês vão notar que essa passagem, Lucas 22, vem logo após a instituição da ceia do Senhor, em capítulo 22. Você percebe em versículo 24 que Cristo mostra que estes elementos de pão e vinho são seu corpo e sangue derramado em serviço a esses homens pecadores. Mas depois de fazer essa demonstração, o que era a coisa mais importante para decidir, para esses discípulos decidir? Versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Não é a primeira vez que eles argumentam sobre isso e Jesus teve que lhes ensinar sobre a humildade. É uma lição que nós ainda hoje precisamos aprender de servir uns aos outros, de ser humildes. Mas eles estavam totalmente despercebidos? Isso é uma palavra, né? Se não for, vocês entendem. Eu gosto de vocês. Eles estavam totalmente despercebidos do perigo e presença de Satanás nesse momento. Cristo já tinha avisado eles em Marcos 14, 27. Ele já tinha avisado sobre esse momento. Ele citou uma passagem do Antigo Testamento: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Em pouco tempo, Satanás teria uma vitória aparente sobre Jesus Cristo. Tudo estava andando para levar Jesus Cristo à cruz. E parecia por um pouco de tempo que Satanás teria a sua vitória. E Satanás já tinha infiltrado esse grupo de discípulos com um dos seus próprios filhos, Judas. E agora ele vai atrás de Pedro, que é o nosso contexto aqui em versículo 31. Simão, Simão Pedro, eis que Satanás vos reclamou. Porque Satanás sempre vai buscar atacar liderança. Justamente porque quando o pastor é ferido, as ovelhas ficarão dispersas. Nós sabemos disso quando um homem de Deus, líder de uma igreja, cai em pecado, como isso afeta traumaticamente
a sua igreja e todo mundo que acompanhava o ministério dele. E ele sempre quer interromper os esforços de expandir o reino de Deus. Ele vai atrás de homens piedosos, pais piedosos. Se ele consegue fazer eles cair, a família toda fica com problemas. Ele vai atrás de esposas piedosas, porque elas são o centro, elas são aquela força oposta, mas igual, para ajudar o homem a ser fiel à missão que Deus lhe deu. Ele vai atrás de adolescentes para influenciar eles por uma vida inteira. Ele vai atrás de crianças para justamente não deixar eles dedicar suas vidas ao Senhor. Em verdade, Satanás quer reclamar todo cristão e peneirar com trigo. E qual é a defesa de Pedro? Olha em versículo 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Isso é a segurança de Pedro de frente aos ataques de Satanás. Mateus registra o mesmo relato de uma forma mais enfática em versículo 33 de capítulo 26. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Em versículo 35 de capítulo 26, ele se repete, disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ao invés de correr para Jesus Cristo, ele depende de si mesmo. E nós entendemos esse reflexo tão bem. Ao invés de correr para Jesus Cristo, ele ignora o aviso e depende da sua força de vontade, do calor do seu paixão. Então, olha em versículo 31 de Lucas 22. Ele fala: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ele usa essa chamada dupla que nós temos aqui. Simão, Simão. Jesus já usou com Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, eu queria te acolher como a galinha acolhe os pintinhos e tu não querias. Já usou isso com Marta. Marta, Marta, você está muito atarefada, sua irmã escolheu a melhor parte, que é sentar aos meus pés e ouvir. Então era muito normal. Ele fala: Simão, Simão, preste atenção o que eu estou dizendo. E depois ele segue com uma terceira coisa: eis, veja, 3 vezes ele chama a atenção de Pedro. Tem algo muito importante aqui. O que? Que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Essa é uma referência à prática bíblica de separar o trigo da palha. Um fazendeiro, agricultor, pegava uma mistura de coisas do chão, do celeiro, que era trigo, lógico, mas poeira, sujeira, palha e terra, e colocava numa peneira e ia peneirar. Nessa atitude de peneirar, a terra, sujeira e poeira caía por baixo, porque era mais pesado. E a palha, que é mais leve, subia. Isso era chamado sufocar o trigo. E Cristo está dizendo: Simão, Simão, Satanás está querendo te peneirar. Ele quer te sufocar. Ele quer esconder a dádiva de Deus, da graça de Deus plantado no seu coração. E ele faz a mesma coisa conosco. Às vezes ele nos chacoalha, ele nos tenta, ele nos faz passar por aflição para nos peneirar, para sufocar a graça de Deus em nós. Às vezes ele planta aquelas dúvidas nas nossas cabeças: nós não temos valor qualquer, nós já pecamos tanto, porque se arrepender de novo? Por que correr a Cristo de novo? Fica onde você está, é melhor, afasta um pouco do povo de Deus, ninguém precisa saber. Ou às vezes ele tenta sufocar a graça de Deus com prosperidade. Você sabe quando aquele homem ou mulher recebe aquela proposta de trabalho,
que leva para um lugar onde eles não sabem se tem uma igreja saudável. E eles vão. E aos poucos, um tempo depois, você encontra com eles e parece que os prazeres desse mundo, as preocupações do negócio, têm sufocado um pouco a fidelidade deste povo. Então pode ser aflição, sim, mas também pode ser prosperidade. Ele pode nos distrair com amor ao dinheiro ou às coisas deste mundo, distrair nós com trabalho ou a ambição de poder e ter as coisas deste mundo, mas, de fato, no final de tudo, Ele quer sufocar a obra de Deus no coração. E nós, você e eu, somos exatamente iguais a Pedro falando, não, preciso desse aviso, porque eu sei demais, já me foi explicado demais, eu já sou homem, eu já sou mulher, sou muito chegado, sou diácono ou pastor, eu só preciso depender da minha força de vontade. E a realidade é que nós não podemos nos ensinar corretamente, nós não podemos ensinar a nós mesmos consistentemente ou perfeitamente. Nós precisamos de Jesus Cristo como profeta, que Ele venha até nós e revela Deus a nós. Precisamos de Cristo como profeta para que Ele venha a nós e revela as realidades invisíveis desse mundo a nós. Nós precisamos que Cristo venha com aquela autoridade divina, clareza divina, aquela simplicidade celestial. E Ele vem como perfeito e suficiente profeta, porque Ele está moralmente centrado nele mesmo. Ele ama a justiça e odeia a falsidade. Embora que nós fomos criados na imagem de Deus, quando Deus olha para nós, Ele vê pecadores e pecadoras. Mas quando Deus olha para Jesus Cristo, Ele não vê pecado, Ele não vê rebelião, porque Ele vê em Cristo a perfeita, expressa imagem do ser do próprio Deus. Isso é Jesus Cristo, suficiente, perfeito profeta. E isso é o nosso conforto também, que Ele vem com essa verdade que nós precisamos, que Ele tem essa justiça do qual nós necessitamos. E a maravilha do Evangelho é que Ele tem essa verdade e essa justiça, e Ele está disposto a dar para homens e mulheres pecadores como vocês e como eu, livremente. Livremente. Mas também considera que Cristo não é somente suficiente como profeta, Ele é suficiente como sacerdote. Olha em versículo 32, ele fala: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Vocês vão ver que tem um aparato bem recorrente na palavra de Deus. Imagina se a Bíblia, se capítulo 22, terminasse com o versículo 31. Né? Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu vou ficar aqui, omisso, eu vou deixar você resolver isso, o problema é seu. No próximo versículo começa com esse porém. Graças a Deus por isso. Você vê isso de novo em Efésios 2, homem morto em pecados e transgressões. Mas Deus, né, na sua boa graça, salva tal homens pela fé. Então nós temos isso aqui em versículo 32. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Essa palavra rogar é muito semelhante a cultivar e guardar que foi dado para o sacerdote Adão. Mas é cheio de esperança, porque Cristo está afirmando que Ele tem mais poder e mais direito sobre Satanás, que quer peneirar o Pedro. Satanás é poderoso. Um anjo do Senhor, do Velho Testamento, semelhante a Satanás, matou em uma só noite 185.000 assírios. Satanás é forte, ele é tenaz, mas ele não é onisciente.
Ele não é onipotente. Ele não é onipresente como Jesus Cristo. Cristo tem o poder. Ele fala: Satanás quer você, Pedro, mas a sua força, a sua defesa, não descansa nas suas atitudes, mas da autoridade da minha pessoa como suficiente e verdadeiro intercessor por você. Eu sou o mediador. A minha oração é eficaz. Você não vai achar refúgio em si mesmo. Você vai achar refúgio no meu sangue. Claramente, é uma referência a Êxodo 12, que logo seria celebrado a Páscoa. Mas a primeira Páscoa, em Êxodo 12, a noite onde todo o primogênito iria morrer, a única maneira de se proteger sua família, proteger os seus filhos, é gravado para nós em versículos 12 e 13 de Êxodo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Nota o versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A confiança, a segurança, não era na justiça dos moradores da casa. Era no sangue na porta. Era no sangue. Não era o fato que eles deixaram eram menos pecadores do que os egípcios. A segurança se encontra no sangue. Mas Cristo não somente morreu por você, Ele também intercede por nós. De volta em Lucas 22, eu gostaria de chamar a sua atenção a alguma coisa que está andando aqui, em versículo 31 e 32. Ele fala: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou. Isso é plural, óbvio. No inglês não é óbvio, porque você ou vocês é a mesma palavra. Não sabemos se é você um ou vocês todos. Mas no português é maravilhoso. Fala: Satanás vos reclamou para vos, outra vez plural, peneirar como trigo. Mas, porém, roguei por ti, singular, para que a tua, singular novamente, fé não desfaleça. Vocês já ouviram a expressão que Jesus Cristo é o Salvador de muitos e também do único? Funciona mais ou menos assim: Jesus Cristo é o Salvador de todo o seu povo, desde a criação do mundo até a volta dele. Todos são salvos por Jesus Cristo. Milhões, bilhões de pessoas, no passado, no presente e no futuro. Ele é Salvador de todos eles. E Ele lembra deles, dos seus, simultaneamente. Homens, nós conseguimos dominar duas coisas. E olha aí, as mulheres conseguem 7, 8 ou 9 coisas ao mesmo tempo. Mas Cristo, Ele lembra de todos. Ele é o Salvador de muitos, certo? Mas, embora que a sua cabeça é infinita, Ele também é o Salvador de cada um. Ele é também Salvador de cada um. Ele ora por cada um dos seus individualmente, diferentemente, pedindo o que eles necessitam no momento que eles estão. Ele intercede, como está escrito: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Isso é Jesus Cristo, Salvador de muitos. Jesus Cristo, mediador de um. Ele cuida de mim pessoalmente. Ele intercede por mim pessoalmente. E as suas orações nunca deixam de ser atendidas. Deus Pai nunca rejeita as petições de Deus Filho. E Cristo Jesus, Ele satisfaz as minhas necessidades através da sua mediação sacerdotal, de uma forma que nenhum homem, que nenhuma mulher pode satisfazer. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé
não desfaleça. Eu orei por você, Pedro. Você não está sozinho. Que Salvador maravilhoso é esse. Hebreus 7 vai desenvolver e fortalecer esse pensamento mais um pouco. Hebreus 7, 23 até o 25. Nesse capítulo, falando sobre a superioridade de Cristo sobre o sacerdote do Antigo Testamento. Diz: ora, aqueles, os antigos sacerdotes, não feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Um dia, e eu acho isso a coisa mais trágica de algumas religiões, é que o homem que deveria ser o intercessor por eles vão lá confessar os seus pecados, eles veem uma pessoa nova. O que aconteceu com o velho? Foi impedido pela morte, entende? Ele fala, olha, estes são impedidos pela morte de continuar, mas este Jesus Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem no seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Olha, vivendo sempre, cada momento, sempre, para interceder por eles. Cristo, a própria presença dele lá no céu, é intercessão pelos seus. Deus Pai nunca vai agir contra um dos filhos, porque Cristo está fisicamente lá, provando que todo o trabalho da redenção está consumado. O sangue de Cristo é intercessão. Ele é o exaltado Filho de Deus, exaltado Filho do homem. As suas marcas no seu corpo ainda estão visíveis. E se Deus atentou ao sangue de Abel, um pecador que foi morto injustamente, quanto mais ele atende ao sangue do seu próprio Filho perfeito, derramado por nós. Agora, se a presença de Cristo e o sangue de Cristo são coisas poderosas, Hebreus está nos falando que Ele está aí, usando palavras específicas para as nossas necessidades específicas, as nossas grandes necessidades, as nossas grandes e urgentes necessidades, presença, sangue, palavras, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo, suficiente sacerdote. Você se sente abandonado por Deus? Talvez você está num momento onde você está sendo peneirado, ou onde você está muito desanimado de orar. Lembra, o seu sacerdote está intercedendo por você. Isso é a maravilha de estar em Jesus Cristo. Mas não somente isso, quando nós não sentimos que estamos abandonados, quando nós sentimos de bem com a vida, quando nós sentimos a expressa bênção de Deus sobre a nossa vida. Mesmo assim, quando nós esquecemos desse Jesus Cristo mediador, Ele continua lá, fiel, intercedendo por nós. Talvez você venha de uma igreja onde todos os irmãos e as irmãs estão amaldiçoando vocês, né? Vocês foram para aquela igreja e tal, você é uma vergonha. Todas essas pessoas com quem você era próximo, que orava junto com você, agora está amaldiçoando você. Tenha conforto que Jesus Cristo nunca terceirizou o trabalho de intercessão. Satanás, terceira. Ele manda os seus filhos peneirar, ele manda as suas igrejas peneirar, mas Jesus Cristo nunca terceirizou a mediação. É Ele, em pessoa, sangue, as suas palavras, intercedendo por nós, vivendo sempre para interceder por eles. Confia nas promessas deles. Ninguém pode te dizer como Ele vai cumprir essas promessas. Ninguém pode. Mas a promessa é justamente que Ele vai e que Ele vai salvar. Vamos olhar por último então, Cristo nosso Rei. Olha em versículo 32, a segunda parte em Lucas 22. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O texto não termina com um condicional.
Ele não lê se tu, pois, se te converteres. Tem nada condicional aqui. O que diz as Escrituras? Tu, pois, quando te converteres. O texto termina com essa afirmação de certeza. É Cristo que garante a conversão, que é uma tradução de uma palavra que significa arrependimento. É Cristo que garante o arrependimento. Se você é filho de Jesus Cristo, você é garantido a arrepender-se. E ele fala, tu, pois, quando te arrependeres, fortalece os teus irmãos. Quando o arrependido chega a Cristo, ele é reinstaurado para ajudar, animar, fortalecer outros que estão de face a face com a peneira de Satanás, que estão correndo o risco de ser sufocados. E ele vai lá e fala, eu já estive aí, e eu caí, mas Cristo garantiu o meu retorno. Vocês querem ver o arrependimento de Pedro em versículos mais para frente, versículo 61. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Cristo disse nada, só olhou, com desapontamento, mas com amor também. E Pedro é estilhaçado. E justamente nesse profundo quebrantamento de Pedro é onde que ele se torna restaurado. É quando ele se arrepende e confessa os seus pecados. Deus usa esse profundo quebrantamento, a graça de Deus usa esse profundo quebrantamento para capacitar-nos a ministrar uns aos outros com humildade. Depois que ele é restaurado, ele escreve epístolas falando sobre a amargura do pecado, falando sobre a fraqueza humana, falando sobre as tentações de Satanás, mas também é Pedro que desenvolve no Novo Testamento a mais clara e mais completa cristologia que você encontra no Novo Testamento inteiro. O que aconteceu aqui em Lucas 22? Quando ele era novinho, marcou ele de tal forma vívida que mesmo homem velho, Pedro velho, ele nunca esqueceu. E ele escreve isso, 1 Pedro 1, 5 e 6, se quiser acompanhar. Que sois, diz Pedro, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparado para revelar-vos no último tempo. Nisso exultais, porém, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Isso é Lucas 22, em outras palavras. Sois guardados pelo poder de Deus. E ele enfatiza que o único que pode ganhar da força de Satanás é o próprio Deus. E a negação de Pedro foi alguma coisa escandalosa e terrível e deixou marcas. Mas ele foi restaurado. E Jesus fez 3 perguntas para cada uma das negações de Pedro. Nós encontramos isso em João 21, versículo 15. João 21, versículo 15. E cada vez que Cristo faz a pergunta, ele muda alguma coisa. Nota a primeira pergunta, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Mas olha a segunda pergunta. Cristo simplifica. Versículo 16. Tomou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Talvez não mais do que esses outros, mas tem alguma coisa que mudou aqui também. No original, na primeira pergunta, ele fala: você me ama de forma ágape, o amor perfeito, o amor sacrificial. Você me ama perfeitamente, sacrificialmente, mais do que esses outros. E na segunda pergunta,
ele pergunta: Simão, filho de João, tu me amas como amigo? Ele usa a palavra grega phileo, que é amor de amigos, amor de irmãos, de carne e sangue. Ele fala: você pelo menos me ama dessa forma? E a terceira vez ele fala de novo. Versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas como amigo? E Pedro tem dificuldade de confessar que ele ama, de qualquer jeito. Perfeito ou imperfeitamente, distante ou de perto, ele tem dificuldade. Ele pensa que ele sente a dor da negação dele. Parece que a negação dele, no momento crucial, pode contradizer tudo que ele, qualquer confissão de amor, de qualquer nível, aqui. Versículo 17. Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro confia em Deus, em Jesus, que Ele conhece o coração, que Ele conhece o amor, por menor que seja, embora as suas falhas. E esse profundo quebrantamento Deus usou para fortalecer outros. Ele foi recomissionado aqui. Recomissionado por um rei dos reis e senhor dos senhores, de alimentar o povo de Deus, de todo nível, de toda idade, cordeiros, ovelhas e ovelhas maduras. Em conclusão, Cristo satisfaz as nossas necessidades como profeta, sacerdote e rei. E você lembra que no início, falando de Benjamin Keach, nós estabelecendo que é por causa de Cristo ser e fazer alguma coisa por nós, que nós devemos ser e fazer algo por Cristo, entende? Nós somos chamados a viver esses papéis, a usar e a cumprir o que nós fomos criados e redimidos a fazer. E isso foi capturado de uma forma bem bonita no Catecismo de Heidelberg, 130 anos antes da Confissão de Fé de 1689. Zacharias Ursinus, ele escreveu o Catecismo de Heidelberg. A ideia dele era o seguinte: eu quero colocar em pergunta e resposta o livro sequência de Romanos inteiro. Eu quero que seja tão fundamentado nas Escrituras que é impossível negar que sequer frase desse catecismo, que as crianças e os adultos vão memorizar, não seja tirado da Bíblia. E ele fez. Catecismo de Heidelberg, dividido em 52 domingos, perguntas e respostas. Até hoje, irmãos, é o campeão de referência bíblica. Ele recheou aquele catecismo com mais de 700 versículos, provando que cada frase que ele escreveu era sim apoiado pela palavra de Deus. Olha o que ele pergunta em pergunta 32. Por que você é chamado cristão? Por que você é chamado de pequeno Cristo? Porque, a resposta, pela fé sou membro de Cristo, e por isso partilho da sua unção, para poder, como profeta, confessar o nome de Jesus Cristo. Como sacerdote, apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo de gratidão a Ele. E como rei, de livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nessa vida, e no porvir reinar eternamente com Ele sobre todas as criaturas. A humanidade perdeu essas coisas na queda. Cristo restaura essas coisas na redenção, para que nós podamos servir Ele como profeta, sacerdote e rei para a sua glória. Gostaria de fazer alguma aplicação. Se você está aqui hoje à noite e não está em Jesus Cristo, a única coisa que nós temos na palavra de Deus é o arrependimento
e recorrer à proteção do sangue de Jesus Cristo. E a maravilha de Jesus Cristo é que Ele está disposto, pronto a perdoar, pronto a defender. Confessa os seus pecados, sujeita-se ao senhorio de Jesus Cristo. Segunda aplicação para as mulheres. Mais ou menos 65 a 75% dos encontros e reuniões que eu tenho diariamente são com mulheres. Todos eles aproveitam da aula de inglês para processar as dificuldades que tem nas famílias, com o marido ou o namorado. E normalmente eles dizem: meu marido ou meu namorado não satisfaz as minhas necessidades. E talvez isso poderia ser bem a sua reclamação hoje à noite. Posso sugerir, irmãs, que não existe um homem que pode satisfazer todas as suas necessidades. Existe Jesus Cristo que pode suprir as suas necessidades. Ele é o profeta perfeito. Ele fala a verdade de Deus puramente. Ele é o sacerdote que te dá o perdão e a bênção perfeita. Enche o seu coração, a sua mente, a sua alma e os seus olhos com Jesus Cristo. Ama Jesus Cristo acima de todas as coisas. Não tenta amar o seu marido acima de todas as coisas. Não dá certo, ele não dá conta. Ama Cristo. Sujeita-se a Cristo acima de todas as coisas. Procura Cristo em primeiro lugar. Seu marido, você e seus filhos não deveriam ser o primeiro no seu amor. Deveria ser Jesus Cristo. Mas o que isso significa para nós homens? Você pode saber muito. Você pode saber muito. Jesus Cristo, Ele é o grande profeta que ensina. Talvez você pode articular muito bem as coisas, as verdades de Deus, mas é fato que Ele não ensina todos de igual maneira. Você não vai achar outro Tiago Dutra perdido no mundo, outro pastor Ciro Dutra aí no mundo. Ele distribui os seus dons conforme Ele quer, de forma diferente. E talvez alguns se sentem incapacitados a obedecer o mandamento de Cristo de apacentar as ovelhas da sua própria família, porque eles falam: eu não sou o pastor Ciro, eu não sou o pastor Tiago. Não é sobre capacitação, é sobre obediência. E a coisa que Cristo ensina para todas as suas ovelhas é justamente: eu não posso. E eu dependo de Jesus Cristo para ser o suficiente. Isso é a única coisa que você precisa ser capacitado para alimentar as ovelhas. Ensinar seus filhos, ensinar suas esposas, com as suas palavras, com os seus exemplos, que eu não sou suficiente, mas deixa-me te falar de quem é. Deixa-me te falar de Jesus Cristo. Agora a igreja, por último. Todos, jovens e velhos. Precisamos de fazer 4 coisas. Primeiro, confiar nele como nosso profeta. A palavra dele precisa governar a sua vida. 2, descansar nele e no sacerdócio dele. Para de tentar achar uma maneira de agradar ele, de merecer. As suas lágrimas mais sinceras não vão agradar Deus. Não vão pagar os seus pecados. Descansa inteiramente em Jesus Cristo. Somente o sangue dele é aceitável diante de Deus. Terceiro, submete a ele como rei. Ele é rei, ele é Senhor, submete a ele. E quarto e último, seja confortável, seja confortado na sua intercessão constante. Talvez você está cansado de você mesmo, cansado dos seus pecados, cansados de lutar contra memórias dos seus pecados passados. Mas venha a Jesus Cristo com ousadia. Ele não se cansa. Ele não se cansa. Ele não recebe vocês bufando e falando: não,
aqui vem o irmão Davi de novo, já caiu semana passada e agora, olha, de novo, né? As mãos sujas de novo. Não. Ele não manda embora a alma que se lança sobre ele. Nós temos em Sofonias 3, versículo 17, está escrito: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Cristo não te intercede por você diante de Deus de mau grado. Deus Pai não recebe você de mau grado. Deus Espírito Santo não trabalha em você de mau grado. As três pessoas da Trindade fazem com gozo, alegria. Seja confortado com isso. Descansa nisso. Submete, confia em Jesus Cristo. Vamos orar. Deus, graças